Olá pessoal, saudações jurisdesportivas. Hoje vamos falar sobre a circular tornada pública pelo Ministério da Juventude e Desporto para as distintas associações desportivas, tendo em consideração o próximo processo eleitoral, o ciclo olímpico que se abre em 2020 a 2024. Primeiro, sobre a questão da ilegalidade deste documento. Este documento fere uma norma legal, mormente o artigo 17 da Lei das Associações Desportivas. Artigo 17, número 1. As eleições da associação são marcadas em reunião da Assembleia Geral pelo menos 120 dias antes do termo. Será que o Ministério da Juventude e Desporto tem poder para alterar uma disposição legal? Devemos afirmar que não tem. E não tem porque nós estamos a falar de uma norma que foi aprovada pela Assembleia Nacional em sede de competência legislativa de uma matéria de reserva absoluta, nos termos do artigo 164, a linha B da Constituição da República de Angola, que versa sobre os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Esta norma, no que diz respeito à liberdade de associação, encontra a sua consagração na Constituição da República no artigo 48, em que o legislador constitucional teve o devido cuidado de consagrar ou dar a dignidade constitucional a todo cidadão no sentido de criar a sua própria associação, ou seja, juntar-se a outras pessoas, tendo em consideração ao direito ou ao livre arbítrio. Para além da ilegalidade, devemos afirmar que aqui estamos diante de uma inconstitucionalidade material. Esta circular, ela consubstancia na violação do conteúdo da CRA, a nossa Constituição da República de Angola. Porque este mesmo diploma contraria uma norma legal e ao mesmo tempo contraria uma norma constitucional, porque o Ministério não tem poder para legislar, ainda mais tratando-se de uma matéria que é de reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia Nacional. Cabe ao Ministério da Juventude e Desporto, enquanto órgão fiscalizador do desporto a nível nacional, nos termos do artigo 11 da Lei das Associações Desportivas, fiscalizar o processo eleitoral nas distintas associações desportivas. Aqui falamos dos clubes, federações e associações provinciais. O Ministério deverá fazer o seguinte: sendo certo que aquelas federações que, por exemplo, as suas seleções não vão aos Jogos Olímpicos, todas essas devem organizar os processos eleitorais até o período que antecede os Jogos Olímpicos. As outras poderão fazer a posterior, até o período que antecede os Jogos Olímpicos. Estamos a falar o mês de agosto. Infelizmente, o legislador ordinário não estabeleceu ou não consagrou alguma obrigatoriedade para que os clubes promovessem as eleições em janeiro, fevereiro ou março. Só diz que são 120 dias no mínimo a contar da data em que cessa o mandato. Isto pressupõe que uma federação, um clube, uma associação provincial que tomou posse, por exemplo, no dia 2 de abril de 4 anos atrás, esta federação tem de contar os 120 dias no mínimo deste dia da tomada de posse, ou seja, quando completar os 4 anos. Para ser mais claro, ou seja, se tomaram posse no dia 4 de abril de 2016, as eleições em 2020 têm de ser no mínimo 120 dias antes de 4 de abril.
Agora, não cabe ao Ministério da Juventude e Desporto emitir esta circular porque ela contraria uma norma legal, viola os prazos, interfere numa matéria que é dos associados. Pode sim o Ministério da Juventude e Desporto fiscalizar o processo eleitoral para que corra de forma transparente e nos termos das leis. Outra solução para este caso, eu entendo perfeitamente o que o legislador angolano procurou fazer, olhou para várias realidades eventualmente e procurou trazer um exemplo positivo daquilo que é a organização das associações, julgando que é possível os associados autorregerem-se. Olhando para a nossa realidade e fruto daquilo que tem sido as experiências, tem havido muitos conflitos eleitorais, razão pela qual o Ministério, lançando mão do seu poder-dever de reger o desporto nacional, ousou emitir essa circular. Mas não, o que nós recomendamos ao Ministério da Juventude e Desporto é pressionar o legislador no sentido de alterar este diploma. Alterar como? Ou seja, deixar que essas matérias procedimentais sejam da égide do Ministério de Tutela ou do titular do Poder Executivo, que por sua vez sempre pode delegar ao Ministério de Tutela.